Olá, espero que estejam animados para a nossa segunda disciplina do processo judicial previdenciário. Temas importantes nas ações previdenciárias e ações acidentárias. Trouxe aqui um estudo de caso que frequentemente enseja dificuldades Brasil afora em relação à competência. Espero que você aprecie, memorize bem, entenda que o STJ já deu a última palavra sobre o tema e auxilie na solução desses problemas que vamos mencionar. Vamos trabalhar também petição inicial, reafirmação da DER, prescrição e decadência, são os temas processuais dessa aula número 2. E, como disse, começamos com as ações previdenciárias e ações acidentárias. Na nossa aula anterior, tivemos a oportunidade de dizer que no âmbito do regime geral da Previdência Social, no âmbito das ações previdenciárias, eu vou encontrar ações em que se busca um benefício previdenciário propriamente dito, auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente. Ações são benefícios previdenciários que não se encontram vinculados a um acidente de trabalho. E vou ter ações previdenciárias em que se demandam, em que se busca benefício previdenciário de natureza acidentária. Então não são benefícios previdenciários, talvez propriamente dito, mas benefícios que comumente se dizem benefícios acidentários, a ponto dessas causas serem chamadas demandas previdenciárias ou demandas acidentárias ou ações acidentárias, porque pretende-se ali um benefício previdenciário, sendo que o fato gerador está vinculado a um acidente de trabalho. Há um auxílio por incapacidade temporária decorrente de um acidente que ocorreu na empresa, ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, uma pensão por morte do trabalhador em serviço. São prestações acidentárias, muito embora também correspondam ao conceito de benefícios previdenciários. Então, ações previdenciárias, ações acidentárias. Ações previdenciárias, competência da Justiça Federal. Ações acidentárias, competência da Justiça Estadual, com fundamento no artigo 109, inciso 1º, parte final do dispositivo que tira da competência da Justiça Federal as causas de natureza acidentária. E agora eu coloco aqui a emenda da nossa disciplina, começando com ações previdenciárias e ações acidentárias, colocando petição inicial, reafirmação da DER, prescrição e decadência. E o ponto que chamo aqui agora, a importância da especificação da causa de pedir e a interpretação do pedido inicial e a fungibilidade das pretensões previdenciárias. Na sequência, retornamos a esse ponto. Vamos ao caso que separei para análise. Primeiro, a competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Essa é a pergunta. Trata-se de uma ação acidentária ou de uma ação previdenciária? O que é que nós temos aqui? Neste primeiro caso, o autor propôs uma ação na Justiça Federal, uma ação de concessão de um auxílio por incapacidade temporária. Esse auxílio foi indeferido pelo INSS, o INSS teve uma perícia médica contrária, então, como se diz, não passou na perícia, quer dizer, por ausência de incapacidade laboral, foi indeferido o benefício pelo INSS. E tem dois. Nessa ação judicial, em que se propôs na Justiça Federal, diante do indeferimento do INSS, foi realizada uma perícia, e a perícia médica judicial, ela sinaliza, nela, o perito identificou a existência de incapacidade laboral, então entendeu que havia incapacidade laboral, e que essa incapacidade teve como causa acidente de trabalho. Então, o que nós temos aqui? O ajuizamento de uma ação previdenciária perante a Justiça Federal, em razão de uma incapacidade laboral, indeferida pelo INSS, e no bojo dessa ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária, temos aqui uma prova pericial reconhecendo a incapacidade laboral e mais, dizendo que aquela incapacidade decorria de acidente do trabalho. Bom, você já deve estar pensando, pois agora como é que fica? É uma causa acidentária? É uma causa previdenciária? Porque o perito disse que é decorrente de acidente do trabalho? É a pergunta que se faz aqui. O que deve o juiz federal fazer? Ele vai declinar de competência para a Justiça Estadual, já que o perito disse que se trata de uma incapacidade decorrente de acidente de trabalho? Seria uma causa acidentária, então? E o juiz federal deveria declinar de competência para a Justiça Estadual? Ou deve o juiz seguir no julgamento do pedido de concessão de benefício previdenciário, simplesmente deixando de lado essa parte mencionada pelo perito relativa à causa da incapacidade laboral? Isso pode ser no auxílio por incapacidade temporária, no auxílio acidente, numa aposentadoria por incapacidade permanente, em qualquer dos benefícios por incapacidade ou de redução de incapacidade, como é o caso do auxílio acidente. Esse é um caso 1. O
que o juiz federal deve fazer se a perícia diz que a incapacidade decorre de acidente do trabalho? Aí, vamos para um segundo caso, mas a mesma pergunta. Competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? O autor busca agora na Justiça Estadual, é outro caso, hein? O autor busca na Justiça Estadual concessão de auxílio acidente e acidentário. Eu fiz questão de colocar um auxílio acidente e acidentário, fica feio, mas pelo menos a gente lembra, assim, tem auxílio acidente e acidentário e auxílio acidente que se diz previdenciário, porque decorre de um acidente de outra natureza que não de acidente laboral. O autor busca na Justiça Estadual concessão de auxílio acidente e acidentário, que foi indeferido pelo INSS, porque a lesão que acarretou redução da capacidade laboral não se enquadra no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Antes de ir para o item 2. Não olhe o item 2 ainda. Fique no item, não olhe o item 2, fica comigo no item 1. O autor propôs uma ação perante a Justiça Estadual buscando auxílio acidente e acidentário, que foi indeferido pelo INSS, porque embora tivesse reconhecido o INSS que houve acidente, sim, que houve sequelas nesse acidente, por conta desse acidente, e essas sequelas, após a consolidação das sequelas, houve uma redução para a capacidade do trabalho habitual do segurado, requisitos que estão no artigo 86 da Lei 8.213 de 91, requisitos para a concessão de um auxílio acidente, o INSS indeferiu porque a redução da capacidade não se encontrava no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Decreto 3.048 de 99. Este anexo 4 traz as hipóteses para a concessão de auxílio acidente. Hipóteses essas que a jurisprudência pátria tem dito que constituem números apertos, ou é um rol exemplificativo e não exaustivo. No âmbito administrativo, se não forem aquelas sequelas ou aquela redução da capacidade de trabalho, não haverá concessão do auxílio acidente. E na via judicial, uma vez se identificando acidente de qualquer natureza ou causa, sequelas e redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado exercida ao tempo do acidente, à época do acidente, uma vez comprovados esses requisitos, é devido ao auxílio acidente, ainda que não esteja prevista a hipótese no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Ali, alguns precedentes importantes do STJ, matéria sumulada, dizendo que o dano não precisa ser permanente, dizendo que é indiferente se é mínima a lesão decorrente desse acidente, se houver redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado. Então, são muitos temas de direito material e eu apenas trouxe aqui para ilustrar a problemática. Mas o que me chama a atenção, a propósito do tema dessa nossa aula, é que o item 2. A perícia judicial aponta que a lesão não guarda nexo causal com o ambiente laboral do segurado. Isto é, se identificou que havia um acidente, ou doença profissional, ou do trabalho, que são equiparados a acidente, sobre isso, artigos 19 a 21 da Lei 8.213, o perito reconheceu uma redução da capacidade do trabalho, que seria, então, o caso de auxílio acidente, só que disse, olha, mas não é decorrente de acidente de trabalho, não tem nexo causal com a prestação do serviço do empregado. Veio por outra causa essa redução da capacidade de trabalho que poderia justificar o auxílio acidente. O acidente não corresponde ao conceito de acidente do trabalho, né? Então, a pergunta que fiz anteriormente, ela é repetida aqui. O que deve o juiz de direito fazer? O que deve o juiz da Justiça Estadual numa ação acidentária que a parte pretende o benefício acidentário e o perito vem e diz não é decorrente de acidente de trabalho? O que deve dizer? Vai declinar de competência para a Justiça Federal ou seguir no julgamento do pedido de concessão de benefício acidentário? Se for seguir no julgamento do pedido de concessão de benefício acidentário, já sabemos a resposta. Será julgado improcedente, né? A míngua, a falta de outros elementos probatórios, porque a perícia judicial não identificou nexo causal com a prestação de serviço, com o ambiente laboral. Então esse é um ponto que me parece importante. E é algo absolutamente comum. Você ingressa com uma ação de concessão de benefício por incapacidade, a prova pericial vem e diz, olha, isso aqui é na Justiça Federal. Aí vem a prova pericial e diz, olha, isso aqui é acidente de trabalho. E agora você vai dizer, meu Deus, esse processo vai lá para a Justiça Estadual? Quer dizer, o juiz federal deve mandar para a Justiça Federal? Ou, diferentemente, você propõe uma ação acidentária, de um benefício por incapacidade, acidentário, e se compreende pela prova pericial que não há acidente de trabalho, não há nexo causal, então não é um benefício acidentário. O que deve o juiz estadual, o juiz de direito fazer? Declinar de competência para a Justiça Federal competente, já que a prova nos autos está dizendo que não se trata de um benefício acidentário, mas um benefício previdenciário propriamente dito? Essa é uma questão interessante. O Superior Tribunal de Justiça nos disse qual é o critério. O critério
para a definição da competência, se se trata de ação previdenciária ou ação acidentária, se é competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, não pode ser aquele referido numa prova nos autos, como a prova pericial. É da causa de pedir e do pedido que se retira a definição de competência jurisdicional para o processamento e para o julgamento de uma causa. Então, minhas queridas e meus queridos, neste primeiro item em que o autor busca na Justiça Federal um auxílio-doença ou, atualmente, um auxílio por incapacidade temporária, indeferido no INSS por ausência de incapacidade laboral, é um benefício que a espécie é 31, que é um benefício de auxílio-doença previdenciário. Nunca se falou em acidente de trabalho. O pedido é de uma concessão de um auxílio-doença, aquele mesmo indeferido na via administrativa. Eu estou diante de uma causa previdenciária. E, diz o STJ, pouco importa que a perícia, um ato subsequente ao processo, venha dizer que se trata de uma incapacidade decorrente de acidente de trabalho. Não é a perícia que vai definir a competência, não é um ato processual subsequente que vai definir a competência, mas a causa petende, a causa de pedir e o pedido inicial é que definirão a competência. Estabelecida desta maneira a demanda, define-se a competência como da Justiça Federal. O que deve o juiz federal fazer nesses casos? Ele não deve declinar de competência, não. A competência é da Justiça Federal, orientada, uma vez mais, repito, pela causa de pedir e pelo pedido e não pela perícia. Então deve seguir no julgamento do pedido de concessão de benefício previdenciário. Pois é, professor, mas como é que fica daí se é uma causa acidentária mesmo? Eu posso ter um valor de benefício diferente. Agora, principalmente depois da emenda constitucional 103 de 2019, é de 100% o valor de um benefício por incapacidade permanente, se decorrente de acidente de trabalho. Se não for, já começa com 60%. Então, aí, num outro momento, você pode postular a conversão desse benefício previdenciário num benefício acidentário, buscar eventuais diferenças desde o momento em que devida a prestação acidentária, mas essa demanda judicial seguirá até seu fim, analisando o benefício de natureza previdenciária. E no segundo caso, o mesmo critério. Você propôs, perante a Justiça Estadual, uma demanda para concessão ou restabelecimento de um benefício acidentário e sobrevém uma prova técnica dizendo que não há nexo causal, que não se trata de um benefício acidentário, o que deve o juiz estadual fazer? Deve declinar de competência? Não, porque ele não se orientará pela perícia judicial. Ele vai se orientar, uma vez mais, pela petição inicial, por aquilo que se postula, pela petição inicial e pela causa de pedir. Neste caso aqui, muito provavelmente, o indeferimento no âmbito administrativo diz lá a espécie de benefício não é a 31, é 91, que é um auxílio, aqui seria auxílio acidente acidentário, ainda é uma outra espécie, mas se fosse auxílio por incapacidade temporária, auxílio número de espécie 91. Então, é um benefício acidentário. E o que deve o juiz fazer diante da ausência de comprovação do nexo causal? Declinar de competência para a Justiça Federal? Não, porque lhe foi submetido uma causa acidentária. Deve o juiz seguir no julgamento. E como antecipei, o juízo será de improcedência, dada a não comprovação do nexo causal. O benefício acidentário postulado não pode ser acolhida, a pretensão não pode ser acolhida, deverá a parte pleitear um benefício previdenciário oportunamente. Confiram comigo, por favor, a orientação jurisprudencial sobre o tema. Uma vez mais, colocando aqui nesse slide a competência definida pela causa de pedir e pelo pedido e não pela prova superveniente à petição inicial. O STJ possui entendimento de que a competência é definida com amparo na causa petente e no pedido deduzido na demanda. Aqui um conflito de competência, 128.982 do Distrito Federal, relatoria do ministro Herman Benjamin, primeira sessão, esse precedente publicado no DJE, 5 de dezembro de 2013. Percebam que é antiga a orientação jurisprudencial, embora tenhamos dezenas de problemas desses a cada mês, em cada gabinete do tribunal. Constitui-se a causa petente do fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do efeito jurídico por ele visado. Então, a partir do momento que o fato é narrado pelo autor como uma incapacidade laboral sem qualquer vínculo com o acidente de trabalho, aqui eu estou definindo uma causa de pedir relativa a um benefício previdenciário. O outro conflito de competência, 164.335, um julgamento de 27 de setembro de 2019, relatoria do ministro Herman Benjamin, também da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. E este primeiro precedente aqui, esse aqui pode-se dizer um leading case, em relação a essa orientação jurisprudencial do ano de 2012, relatoria do saudoso ministro Teori Albino Zavascki, quando integrava a primeira sessão do STJ. Olha bem, a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda, e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda.
O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela, quem vai decidir é o juiz considerado competente, e não o tribunal que aprecia o conflito. Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas. Primeiro se julgaria. Imagine, a prova pericial disse que é um benefício acidentário, então estou julgando primeiro, para depois definir a competência. Né? E depois, dependendo desse julgamento, define-se o juiz competente, que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou pelo menos pré-julgada. Na verdade, o que está se colocando nesse primeiro precedente, esse conflito de competência 121.013, ainda no ano 2012, é de que, uma vez mais, não importa o elemento probatório, o juízo de procedência ou de improcedência, mas o pleito, o pedido, a causa de pedir. E nesse caso específico, o relator, ministro Teori Zavascki, faz menção ao fato de que, observe-se a propósito, que o benefício dos pretendidos já na via administrativa era um benefício de natureza previdenciária. Então, e o autor buscou uma demanda perante a Justiça Federal, concessão de um benefício previdenciário. Não será uma prova pericial dizendo que é um acidente de trabalho que vai mudar essa competência. É isso que está dizendo aqui o ministro relator. Então, com esse estudo de caso, penso que tocamos um tema importante envolvendo causas acidentárias, causas previdenciárias e competência. É muito comum isso, mas agora você já sabe esse ponto importante do direito previdenciário. E assim, podemos passar a um outro ponto cheio de detalhes interessantes, desde logo, sem mais, para a petição inicial nas ações previdenciárias. Por que nós temos, num curso de pós-graduação da ESA, uma parte sobre petição inicial nas ações previdenciárias? E ainda mais, um juiz para falar, para criticar, né, as petições iniciais, para dizer assim, olha, do lado de cá, como é que pode ser melhor trabalhada uma petição inicial, né? Como atender melhor, como ter mais êxito na exposição de fatos e fundamentos jurídicos. Bom, fala de petição inicial, nós vamos para o CPC, aos artigos 319, dos artigos 319 a 321. Eu recortei desses dispositivos apenas aquilo que nos interessa mais de perto. Né? Então, vai lá e sempre dá uma conferida nos requisitos da petição inicial, nos documentos indispensáveis da propositura da ação. A petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Isso aqui é o artigo 319, inciso 3º. Quando você fala do fato, está se dizendo... O fato e fundamento jurídico são dois braços da causa de pedir. O fato ou as circunstâncias fáticas são a causa remota, ou a causa de pedir remota. Os fundamentos jurídicos se diz a causa próxima, ou causa de pedir próxima. Então, eu tenho que ter a causa de pedir. Por que eu estou pedindo? Porque ocorreu isso, os fatos são esses, né? E o fundamento jurídico que me ampara a pretensão deduzida mais adiante, o pedido deduzido mais adiante, as normas jurídicas, a orientação jurisprudencial, são essas. Então, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Item 4, o pedido com as suas especificações. O pedido de concessão, de restabelecimento, de revisão de benefício, pagamento de atrasados, correção monetária, juros, conversão de benefício por vezes. Né? O valor da causa, deixei aqui, nós sabemos que há, mas para relembrar, né, que o valor da causa em matéria previdenciária, em se tratando de relação de trato sucessivo, deve corresponder ao proveito econômico, isto é, às diferenças que são pleiteadas naquela demanda, mais a soma de 12 prestações vincendas, né? Por se trata de prestação de trato continuado ou de trato sucessivo. E também as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Eu vou voltar a esse slide mais adiante. Por hora, então, apenas colocando aqui os requisitos da petição inicial, vou um pouquinho mais adiante, mas vou voltar para comentar especificamente em matéria previdenciária. O artigo 320 vai falar dos documentos indispensáveis à propositura da ação. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Mais adiante, vamos voltar. E o artigo 321 também é importante. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Bom, alguns pontos para, desde logo, colocar aqui na petição inicial em matéria previdenciária. A necessidade de colocar de maneira clara o benefício que se pretende. Veremos um pouquinho mais adiante, numa aula próxima, a chamada fungibilidade dos pedidos previdenciários. Não corresponde a uma sentença extra petita, não é vício de sentença, quando o juiz
em vez de conceder o benefício postulado no pedido, concede outro de outra espécie, porque verifica que faz jus ao particular aquele segundo benefício, eventualmente até mais vantajoso do que aquele primeiro pretendido pelo particular. É muito comum, você imagine, uma ação de concessão de auxílio-doença, uma ação de concessão de auxílio por incapacidade temporária, em que é determinada a perícia judicial identifica que se trata de uma incapacidade permanente, insuscetível de reabilitação, que é uma incapacidade para o exercício de qualquer atividade remunerada, é caso, portanto, de aposentadoria por invalidez, artigo 42 da Lei 8.213, ou atual aposentadoria por incapacidade permanente. O juiz, diante nessas circunstâncias, pode, ou se não deve, conceder a aposentadoria por incapacidade permanente, embora a petição inicial tenha formulado o pedido de auxílio-doença. Trata-se dessa fungibilidade das pretensões de benefícios previdenciários. Vamos explorar isso um pouquinho mais adiante. Mas isso não exime o advogado de especificar a pretensão que busca, e é possível até que se coloque na petição inicial diante de uma... Imagine que no INSS foi indeferido um auxílio-doença ou um auxílio por incapacidade temporária. Nada impede, pelo princípio da fungibilidade, que você busque uma ação de concessão de benefício, essa pretensão do auxílio por incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou ainda um auxílio-acidente. Pode haver qualquer pretensão de benefício por incapacidade, muito embora tenha sido definido o auxílio por incapacidade temporária. Note que não há uma exigência de perfeita correspondência entre o pedido que é feito na via administrativa e aquele na via judicial. Aqui se requereu um auxílio-doença, mas eu posso postular uma aposentadoria por incapacidade permanente, um auxílio-doença ou um auxílio-acidente. E mais, em direito previdenciário, se sequer mencionado isso na petição inicial, o juiz pode, de ofício, conceder benefício distinto, como antes mencionei, pode conceder um benefício distinto daquele postulado. Terei oportunidade logo mais adiante de explorar alguns detalhes para que se evite aquilo que está no artigo 321, quando o juiz identifica erro, vício na petição inicial, defeito, capazes de dificultar o julgamento mérito. Tentar, no começo da próxima aula, no próximo vídeo, trazer dicas de uma petição inicial suficiente, clara, sem voltas, sem grandes dizeres, sem jurisprudência desnecessária. Muitas vezes a petição inicial aparece para o juiz com 20 laudas, 25 laudas, mas ao final delas você não consegue entender o que aconteceu no final das contas, quais os fatos que estão amparando esse pedido de aposentadoria por idade, aonde essa pessoa trabalhou, o que o INSS indeferiu, o que está sendo discutido em juízo, né? Então me parece esse um ponto importante de explorarmos logo na sequência, num curso de pós-graduação, onde se busca tornar uma petição inicial para um processo previdenciário eficiente, um processo previdenciário estratégico. Esse é o nosso desafio, logo no começo do próximo vídeo, envolvendo ainda a petição inicial. Te espero lá.